Muito bem, de volta para falar sobre política e faltando um minutinho para meio-dia, né? Então é bom dia ainda. Nós estamos aqui com o Paulo Roberto, mais uma vez aqui nos estúdios, ele que acompanha o dia a dia dos bastidores da política e está sempre muito bem informado. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo tranquilo? Tudo sob controle. Cheguei aqui, Reginaldo Bastos, preocupado com o discurso de Estado da União do presidente americano. Eita. Na madrugada de hoje. É mesmo? Chateado, porque disse que Joe Biden foi vaiado 2 vezes pelos congressistas. Você pensa que Reginaldo não se liga na política internacional? Política internacional, né, amigo? Não é fraco, não. Curioso é que no Congresso americano não tinha claque de nenhum parlamentar. Foram vaias dos parlamentares mesmo para o presidente americano, que está numa situação de maré baixa, com 36% de aprovação, mais ou menos. É ruim. E quando a maré está baixa, aí já viu. É ruim. É verdade. Fica difícil, né? Mudar o astral. Isso é uma questão dele. Mas, por falar em Estados Unidos, Lula viaja amanhã. A comitiva brasileira vai amanhã. A agenda toda será cumprida na sexta-feira e a previsão é de que Lula, com sua comitiva, retorne no sábado. E tem um pequeno detalhe nessa viagem, é que só terá acesso à Casa Branca quem fizer o teste de Covid ao chegar nos Estados Unidos. Eita. Não vale teste feito aqui. É lá na hora. Tem que fazer lá ao desembarcar. Então, a previsão é de que 15 brasileiros tenham acesso à Casa Branca. Esses 15 terão que fazer o teste ao desembarcar amanhã, inclusive o próprio presidente, e todos os jornalistas que forem do Brasil para fazer a cobertura também farão o teste lá. Lula leva uma pauta sobre meio ambiente, vai Marina Silva, vai Fernando Haddad, e esse pessoal todo vai conversar com as autoridades norte-americanas. Tem um encontro que está acontecendo há cerca de 1 hora, começou lá em Brasília. Sim. Lula, Fernando Haddad, Alexandre Padilha, 2 ministros, e líderes partidários. Sim. Repartir. Vamos fazer aqui. Eu lembro daquela campanha da fraternidade cujo lema era repartir o pão. Repartir o pão. Mas não é bem isso, não. É que Lula quer convencer os parlamentares a votar nos projetos importantes para o governo e que chegam nos próximos dias ao nosso Congresso Nacional. Logo cedo teve a liderança do União Brasil, disse que em princípio não queria ir. E quem está liderando o União Brasil hoje é o new senador paraibano, Efraim Filho. De repente convenceram o Efraim aí também, né? Mas logo cedo ele disse que talvez não fosse, tinha outros compromissos na agenda, charminho, etc. e tal. Pois é, todo mundo... né? Valorizando o passo, né? Lula é macaco velho na política. Lula sabe conversar. Sim. Lula tem poder de argumentação. E eu lembro quando Cássio Cunha Lima era governador paraibano e Lula presidente, numa viagem de Lula à Inglaterra, ele convidou alguns governadores, entre eles Cássio Cunha Lima. E quando Cássio voltou, eu e Juarez Amaral conversamos com o governador. Governador, como é que foi a viagem? Ele contando. E Lula? Como é Lula no avião? Aí Cássio disse, meu amigo, olha, Fernando Henrique era uma formalidade. O próprio Ronaldo Cunha Lima nos contava que Fernando Henrique era uma formalidade, aquele jeitão dele e tal. Lá na ala reservada do avião presidencial, pouca gente entrava, não convidava ninguém e tal, um ou outro individualmente. E Lula? Aí Cássio disse, não, Lula não. Lula chama a gente para o gabinete dele no avião. Ele mesmo espreme o limão, bota a cachaçinha. Esse negócio não. Então Lula tem jeito, né? Com certeza. É jeitoso para resolver essas coisas. Com certeza. José Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa, segue hoje com os 3 comandantes militares, Marinha, Exército, Aeronáutica e outros membros do primeiro escalão do governo Lula para Boa Vista, Roraima. Vão sobrevoar áreas, olhar como é que está a questão Yanomami e determinar certas ações, melhor dizendo, para que aquela situação seja resolvida. No instante em que se questiona também o governo, aí você vê o Zé Múcio Monteiro, sobre salvar os índios, resolver a questão das doenças, alimentação, ok. E os garimpeiros? Muitos daqueles que estão ali são aqui do Nordeste, são de outras regiões aqui do Norte, mesmo da região amazônica, que foram levados como trabalhadores braçais para fazer aquele trabalho de extração mineral. E quando tiraram as aeronaves, e não tem estrada, não tem nada, como é que esse povo sai? Aliás, eu vi uma fala do presidente ontem, naquele café da manhã que... Sim, que Napoleão de Castro participou, né? E ele dizendo exatamente isso. Disse, olha, os grandes culpados não é quem está lá, não são quem está lá, são os donos. Os donos que levaram aquelas máquinas pesadas, aviões. Exatamente. Aquele povo todo foi de avião. Você tem que ver o que vai fazer com esse povo. Porque muita gente vai morrer de fome, não tem o que fazer ali. E correram com medo quando as Forças Armadas chegaram e estão perdidos no meio da floresta. Ali tem
alguns que são tratados feito escravos. Exatamente. Não sabe nem onde é que estão, né? Foram levados. Notícia boa. Você pensa que só tem notícia ruim? Não, notícia boa. O óleo diesel está baixando hoje 40 centavos no preço na refinaria. Isso. Agora, será que essa reduçãozinha chega à bomba? A gente abordou isso no início do programa, do jornal, e eu falei, olha, fosse um aumento, eu acho que já estava lá, mas aí... Na hora, agora a redução é difícil. E Porque quando reduz 40 lá, aqui vamos reduzir uns 20. E quando se trata de diesel, a gente sabe que aí tem um peso na economia, porque aquela história, o Brasil transporta tudo... No caminhão. No caminhão, que é a diesel. Movido a diesel. O frete, né, encarece o produto final. Mas aí vem a expectativa e nas próximas horas é claro que a imprensa brasileira toda vai acompanhar isso aí. O novo deputado Deltan Dallagnol já começou a mostrar serviço lá, chama a imprensa quase todos os dias para dar entrevistas coletivas e as duas últimas ações dele foram: a primeira, pedir para que o Ministério Público realmente investigue a ministra do Turismo do governo Lula, Daniela de Vaguinho. Sim. Olha, essa mulher enrolada, é complicada, vamos e tal. Aí quando foi de ontem para hoje, ele já tem mais um. Valdez Góes, ex-governador lá do Amapá, que tem uma condenação na justiça, ele quer saber como é que está o processo de Valdez Góes. Ou seja, Deltan, no Congresso, parece que quer atuar do jeito que era na Lava Jato. Pois é, não sei se ele vai conseguir, porque é diferente, né? Está mexendo com peixes graúdos, né? Mexendo com peixes graúdos. Vamos para o plano local? O governador da Paraíba, João Azevedo, passa o dia amanhã cumprindo a agenda aqui em Campina Grande. Ele vem instalar a vice-governadoria nas novas instalações do escritório de representação, promessa de campanha, promessa de campanha, e também do vice-governador Lucas Ribeiro. Vou despachar em Campina e vai mesmo. Porque pouca gente sabe, o gabinete do vice-governador é ali no centro administrativo, em Jaguaribe. Pouco funciona, né? Quem gostava muito de despachar ali era o saudoso ex-governador Tarcísio Buriti. Mas agora vai funcionar em Campina Grande. Tem uma reunião com os vereadores, vai visitar obras aqui do governo do estado, inclusive do Arco Metropolitano, cumprindo a agenda amanhã das 9 da manhã até o final da tarde aqui, o governador João Azevedo. Passar o dia por aqui. Passar o dia. Campina Grande, teve essa bronca do Tribunal de Contas do Estado, que bloqueou as contas da Prefeitura, que ontem, no final da tarde e início da noite, divulgou uma nota explicando os motivos da não chegada dos balancetes mensais ao tribunal. Houve uma apelação da Prefeitura explicando as razões, foi uma mudança de sistema que não casou, não houve compatibilidade com o sistema do tribunal e agora há pouco saiu uma decisão do TCE desbloqueando as contas. O presidente Tominano Diniz acatou os argumentos da Prefeitura, viu que não houve má fé, não houve nada daquilo, as contas já estão desbloqueadas. Então está resolvido o problema. A liderança sobre a qual nós falamos ontem foi resolvida, né? Foi. E é uma liderança dupla. Dobradinha. Dupla, dobradinha. Alexandre Pereira, que é o Alexandre do sindicato, vai dividir a liderança com o pastor Luciano Breno. Ou seja, vai continuar fazendo barulho, Alexandre, como a gente dizia ontem. Alexandre gosta, né? Alexandre gosta. Agora, a política é interessante, porque enquanto Alexandre volta a ser líder do governo, Pimentel Filho agora é o líder da oposição. Pois é. Pimentel que sempre foi governo, Pois né? é, impressionante. E o Luciano Breno, o pastor, é do PP, né? Que é o partido de Lucas Ribeiro, né? Mas isso aí, o saudoso Humberto de Campos chamava de conjuminências políticas. É muito jogo de cintura, meu amigo. Eu nunca vi. A Prefeitura também anunciou que está prorrogando as matrículas para o pessoal do EJA, que é aquela educação de jovens e adultos. Tem, portanto, esse restante do mês de fevereiro, quem necessitar, quem precisar fazer as matrículas. E só falta agora o prefeito Bruno Cunha Lima anunciar as modificações no secretariado, né? Alguns ajustes que ele pretende fazer. Agora, há pouco também você vê o que é a política. Mais um exemplo. O vereador Valdemir Santana deu uma entrevista dizendo que ele pretende pedir a saída do secretário de Ação Social, Assistência Social, SEMAS, o pastor Walker Neves. Por quê? Diz que Walker não está dando conta do recado, não. Agora, ele era governista, não é mais. Quer dizer, essa sua pretensão talvez não tenha ressonância exatamente. Junto ao poder. Não está com essa moral, digamos assim, né? Não está. Junto ao prefeito. É verdade. Boca maldita de hoje. Eita! Apostas do calçadão da Cardoso Vieira. Eita. Será não é no jogo do Flamengo. Não. Será que na conversa, no pé de orelha, de Lula com o presidente americano, Jair Bolsonaro estará na pauta? Será que vão tocar nesse assunto? Porque Bolsonaro continua lá, né? Em território americano. Rapaz, eu sei não, mas eu acho que vai passar, vai ter alguma coisa. Será aí. que Lula dá uma? Eu acho que vai ter alguma coisa. Eu vou companheiro, vamos ver o visto desse homem aí, como é que tá. Né? Alguma coisa nesse sentido.
Eu não sei, mas que devem falar dele alguma coisa, eu acredito que E sobre o jogo do Flamengo, só para a gente concluir mesmo, que coisa, né? Rapaz, Ninguém esperava aquilo. É. Lembra-se que o Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras e o Atlético Mineiro Sim. foram eliminados assim. Paulo, todo ano eu digo isso. Quando esses times saem daqui, aí já é... Salto alto. Não é aquela salto história, alto. Final. Real Madrid, tua hora vai chegar. É verdade. Rapaz, você tem uma semifinal com times que são, no continentes que não tem muita tradição no futebol, mas são times ricos. 2 jogadores que jogavam no Flamengo até onde desse, estão lá nesse time, Estão lá. e uma é reserva. E lembre-se que a Arábia Saudita venceu a Argentina na Copa. Exatamente, Teve isso. exatamente. Então, Agora, assim, não. você acredita em sina no futebol? Zica, essa coisa, azar, moleza. Meu amigo Davi Luiz Uma coisa estava impressionante. jogando pelo Chelsea quando o Brasil ganhou o último título com o Corinthians. Lembra disso? Lembro, sim. E estava nos 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha Copa do Mundo. e estava ontem na derrota. Né? Não, Impressionante. tem umas coisas que... O futebol tem umas, né? Tem. Parece umas nuances assim, Tem. umas coincidências. Só Zagallo explica. Só com a sua superstição. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Então, até amanhã, Saudações, né? até amanhã. Então, um abraço, Paulo. Até amanhã. Amanhã tem mais Paulo Roberto aqui com muita informação de política. E agora vamos a Brasília com o homem que tomou